Ora, a minha primeira obra, no plural, 3 casas, uma das quais com 2 casas minadas, foi em Matosinhos. Essas primeiras casas tiveram logo direito a um artigo no jornal, como vergonha da terra. Lembro que nas primeiras casas tinha um carpinteiro maravilhoso do sul e outro do norte. E, portanto, eles ensinaram-me, vi como havia diferenças de acordo com a região, as assemblagens da madeira e tal, coisas que nas escolas não se aprendem, julgo que ainda não se aprendem hoje, nem é possível provavelmente aprender. Mas aquele contacto permitia, por um lado, aprender muito e, por outro lado, controlar muito a obra e também ir alterando a obra à medida que ela se fazia, sem prejuízo de custo, porque o acompanhamento era quase diário. A segunda casa era para um tio da minha mãe e foi também um sucesso, não é? E foi chamada A Vacaria. A terceira obra foi também em Matosinhos e mais um sucesso. Foi o centro paroquial e dessa obra fui despedido a meio por não concordância com uma modificação de programa que em meu entender afetava totalmente o projeto. E no meio, não sei quando, dessas obras, não sei com precisão, fui convidado pelo arquiteto Távora, que eu conhecia como professor, tinha conhecido como professor. Com ele aprendi muito mais. E até porque o ambiente do escritório era muito bom. A sua atividade de arquiteto era pautada por viagens, pelas visitas e participações no CIAM, nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna. E em determinada altura, um dos trabalhos que eu estava a desenvolver com ele era a piscina da Quinta da Conceição, e eu estava empenhadíssimo, quase obsessivo, nunca mais desenvolvia os projetos. Em determinada altura, julgo que ele viu que não era propriamente incapacidade, mas um interesse, um empenho muito grande, e fez esta coisa extraordinária de dizer: o melhor é que você faça sozinho este trabalho, enfim, eu acompanho, mas entrego-lhe o trabalho e tal, e convenceu o Presidente da Câmara de que podia ser assim, e obtive aí o primeiro trabalho que tinha a ver com paisagem, com território. E nesse momento aparece um concurso para o restaurante da Boa Nova. E o arquiteto Távora resolve concorrer, e também outro arquiteto que trabalhava no mesmo espaço, Tito Figueiredo, Francisco Figueiredo. O arquiteto Távora foi connosco ao sítio e demos uma volta e tal, e disse-nos: é ali, deve ser ali. E nós olhamos, estranhamos, porque era um sítio oculto em relação à estrada, mas depois avançamos um pouco e vimos que, transposta uma elevação, parecia um lindíssimo pedaço de mar, não é, um braço de mar, e rochas, e uma capela ao longe, e a base de um farol que já não existia, e vimos que realmente aquele lugar era maravilhoso. Fizemos um estudo, um projeto, ganhamos o concurso. E, portanto, depois de, não sei, muitos meses de trabalho a desenvolver esse projeto, verifiquei que o mal era de raiz e que era preciso outra ideia. Mas, mais de uma vez, foi o arquiteto Távora que
consultado por nós, disse, não, realmente esta solução é melhor. E surge então a solução com um telhado horizontal que unifica todos esses acidentes de rocha e uma entrada na parte superior e um percurso que permite, numa zona intermédia, ver a linha do horizonte e depois para um lado e para o outro a casa de chá e o restaurante. E construiu-se, correu bem a obra. Aí então aprendi muitíssimo, porque tem muito trabalho de madeira e podia ainda acompanhar essa obra. E fiquei muito ligado àquele sítio, a um ponto tal que, quando me casei, escolhi a capelinha, eu e a minha mulher escolhemos a capelinha para o casamento. E, portanto, é um sítio sempre para mim muito evocativo. E, num fim de tarde, quem estiver com stress, sentado ali, goza de uma grande serenidade, não goza já da vista das traineiras que ao fim da tarde saíam ou voltavam, julgo que saíam, mas muita coisa ficou. Ora, o projeto da piscina de Leça segue-se imediatamente ao do restaurante da Boa Nova e é em parte simultâneo ao desenvolvimento da Quinta da Conceição. Foi interessante fazer estas duas obras na sequência, porque eu, durante a construção do restaurante da Boa Nova, tinha-me apercebido, e continuo a pensar isso, de que a relação entre o edifício e a paisagem é um pouco demasiado em paralelo. Quase que o edifício reage a qualquer variação no perfil das rochas. E lembro que eu o desenvolvi sentado nessas rochas, desenhando uma por uma, porque não é possível um levantamento topográfico dar o rigor necessário quando se quer fazer uma junção total, uma ligação total entre rocha e construído. É quase à bengala, como se fazia antigamente, como se dizia. Bom, na piscina de Leça, também numa situação diferente, no meio daquela grande horizontal da praia e do oceano e do muro de suporte da estrada marginal, que estava já construída, portanto, com outra largueza, eu também, em resultado do que eu próprio criticava no restaurante, estabeleci uma ligação muito mais no essencial entre o edifício e a paisagem. Portanto, era como que procurar as linhas de agarramento do edifício essenciais, naquele caso um muro de suporte, e depois ler naqueles maciços de rocha, com abertos entre eles, ler uma organização do espaço e uma maneira de, com o mínimo de construção, conseguir um tanque, ou 2 tanques. Depois propus um outro tanque para as crianças. O outro trabalho que eu fiz tem a ver também com mar, com marginal, foi a gestão e a reformulação do Plano de Matosinhos Sul, onde algumas intervenções interessantes podem ainda fazer-se, um prolongamento do projeto que está a construir o arquiteto Souto Moura para a frente, para a praia, para a zona da praia, como o aproveitamento do canal por onde passava o comboio de serviço para a construção do porto, que está abandonado, e, portanto, criação aí de um percurso pedonal, a que se chama o Broadway, porque atravessa na diagonal, tal como a Broadway, a zona, aquela malha ortogonal, e uma certa disciplina em relação às construções. Houve um apoio à recuperação das muitas fábricas existentes, que noutro país haveria movimentação e interesse para serem aproveitadas para outros programas, não é? Acontece em vários países isso. Aqui não havia procura por parte do mercado, mas, enfim, o
o que foi dito e a recepção de ideias nesse sentido que houve levam a que uma parte das construções industriais estejam a ser reutilizadas, estejam a ser feitos projetos para reutilização dessas estruturas, algumas delas muito interessantes do ponto de vista arquitetónico.